A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título A Sexualidade Humana. O texto áureo nos diz em Mateus 19, 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? A verdade prática: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie humana e a glorificação do Deus Criador. A leitura bíblica em clássica está em Mateus 19, do 1 ao 12. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhes eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Deus formou o homem e a mulher. O sexo foi criado para ser desfrutado entre um homem e uma mulher, pois os dois formam um encaixe perfeito. É uma obviedade presente em Gênesis. Logo, qualquer relação humana que subverta essa obviedade defronta-se contra a originalidade divina. Em segundo, o sexo tem o objetivo biológico para a procriação, ou seja, a perpetuação da espécie humana. O objetivo recreativo entre o homem e a mulher no matrimônio. E como em tudo em nossa vida, deve glorificar a Deus por ser o Criador
de tão belo presente. Deus, ele criou o homem. Deus fez o homem, fez a mulher para juntos procriarem. Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino, como está na Bíblia Sagrada. Como Deus escreveu, esta é a palavra de Deus e nós, cristãos, nós cremos nessa palavra. Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino. O ser humano é identificado por seu sexo. Logo ao nascer, como está em Gênesis 4, 1, 30, 21. Se sabe hoje, assim que nasce a criança, já é definido se é masculino, se é feminino. Aliás, hoje, mesmo a criança no período da gestação, mesmo no ventre da mãe, antes de nascer, já se pode saber o sexo da criança, se é masculino ou se é feminino. Logo, o sexo não é resultado de uma engenharia social e política. Ou se nasce homem ou se nasce mulher. É o que mostra a Bíblia Sagrada e nós, cristãos, cremos na Bíblia. Cremos nessa gloriosa palavra. Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o mesmo número de seu contingente inalterável. O mesmo número de anjos que Deus criou continua até hoje. Não procriaram. Eles não se reproduzem sexualmente. Foram chamados à existência de uma vez só. Como está em Salmo 33, 6 e Lucas 20, 34 ou 36. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Logo, através de um só casal que é Adão e Eva. Vieram a existir todas as nações através de Eva e através de Adão. Somos todos uma família, filhos de Adão e Eva. Vieram a existir todas as nações através desse casal. Línguas e povos que hoje conhecemos, como está em Atos 17, 26. O sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea, como está em Gênesis 1, 26 ao 27. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Deus criou
homem, criou mulher. Não existe meio termo. Ou é homem, ou é mulher. A vontade de Deus é que o homem e a mulher sejam felizes no casamento. E o sexo é uma bênção divina desse sentido. O sexo foi criado por Deus tendo em vista 3 objetivos: a procriação da raça humana, da espécie humana, a união conjugal e a glória divina, a glória do Todo-Poderoso. Só existe um meio da espécie humana propagar-se, através da união sexual entre um homem e uma mulher, como está em Gênesis 4, primeiro. Assim, casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos, como está em Isaías 65, 20. Todavia, chegará o momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se, como está em Lucas 20, 34, 36. Tantos que forem para o céu, como os que forem para o lago de fogo, não mais propagarão a espécie. Estará findada a nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne e sangue, como está em 1 Coríntios 15, 50. Os salvos teremos um corpo de glória, seremos semelhantes aos anjos. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial, como está em Gênesis 2, 24. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como uma ofensa e pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e sua esposa. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal, que é Cantares 2, do 1 ao 4. A Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Está em Apocalipse 21, 9, 22, 17. Pode haver algo mais glorioso do que isso? A igreja ser apresentada como a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus. Jesus virá buscar a sua noiva, imaculada, sem manchas. Jesus voltará. É só aguardar a hora chegar. Breve Jesus virá. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidades e abominações. Gera a fornicação, que são a fornicação, o adultério, homossexualismo e ideologia nocivas. Nada disso agrada ao nosso Senhor. Deus fez a coisa certa. O homem vem e distorce as coisas de Deus. Deus fez tudo perfeito.
Mas vem o inimigo das nossas vidas, usa um, usa outro, distorce a santa e gloriosa palavra de Deus. E faz o homem pecar e Deus entristece. A fornicação, o que é fornicação? É o relacionamento sexual antes do casamento, como está em 1 Timóteo 1:10. Geralmente eu gosto de citar onde está as palavras, né, que nós estamos falando, onde está na Bíblia, para que você possa procurar e ver onde está escrito na Bíblia Sagrada. É bom que a gente estude junto. Logo quando um casal de namorados ou de noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça peca contra Deus, peca contra o Senhor. Onde está escrito? Está escrito em Efésios 5:5. O adultério. O que é o adultério? A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás, como está em Êxodo 20:14. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato de adulterar em si, como a própria cobiça, como está em Mateus 5:27-28. Os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. O homossexualismo é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia Sagrada é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra. Deuteronômio 23:18, 1 Coríntios 6:9-10 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico e indissolúvel, é heterossexual. Gênesis 2:24. A chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha do seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento, como está em Deuteronômio 22:5. Deus criou homem, criou mulher. Deus criou macho e fêmea para junto formarem um casal, para, através do sexo, procriarem. O sexo atualmente tem sido um instrumento do diabo para a destruição de vidas, infelizmente. Ao lado das drogas, do crime e de outros meios destrutivos. Quando se sabe que houve assassinato, atrás de assassinato, atrás de brigas, contendas, vai perguntar o motivo. Ou é adultério, ou drogas,
sempre estão ali para destruir as vidas. Um meio que o diabo encontrou para destruir a família. Que uma família unida, uma família bem-sucedida, uma família abençoada não agrada ao inimigo. Tudo que agrada a Deus, tudo que Deus fez certo, o inimigo quer que o homem faça o contrário. É triste que muitos vão por esses caminhos do erro. E o fim é a morte. A consequência imediata é a morte espiritual. E se o homem não se arrepender, acaba tendo a morte física também e perdendo a salvação. Tal comportamento, reprovado pela ética cristã, tem sido incentivado nas novelas, nos filmes exibidos na TV. Esse ato de adultério. Geralmente, as novelas, os filmes, eles incentivam o ser humano a pecar. Incentivam a destruição da família. Infelizmente, cristãos têm que viver em oração e em vigilância. Que o inimigo está ao derredor, esperando qualquer brechinha para entrar e destruir vidas, destruir lares, destruir família. Chegamos à conclusão dessa lição de hoje. Apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida pura e santa. Que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não foi feito para prostituição, para o pecado, e sim para ser morada do Espírito Santo. E através do corpo, nós glorificarmos, exaltarmos o nome daquele que nos fez, do Deus poderoso. Não somos um mero fenômeno fisiológico. Somos imagem e semelhança de Deus, como a palavra de Deus nos ensina. Que nós possamos zelar pelo nosso corpo, para que o Espírito Santo sempre habita em nosso ser. Que nunca percamos essa comunhão com Deus. Que somente o pecado pode nos distanciar dele. Que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos abençoe ricamente. Que Deus possa continuar te abençoando, abençoando a sua família. Fique com Jesus e vamos continuar orando, meditando na palavra sagrada e vigiando. Que o Senhor te abençoe. Fiquem com Jesus.